Olá, hoje nós vamos dar continuidade no livro Alegria e Triunfo de Lourenço Prado pela editora Pensamento. O capítulo é o capítulo 4 da Lei da Não Resistência, um tema fantástico. Meu nome é Nalva Abreu, sou terapeuta holística, estou desenvolvendo esse trabalho para que possa ajudar e auxiliar muitas pessoas a passarem por esse momento tão difícil que nós aqui no Brasil estamos passando. Este livro me ajudou muito e eu espero que ajude a todos vocês. Se vocês acham que o conteúdo é relevante, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando que o livro não será feito na íntegra, falarei algumas passagens do capítulo e em um próximo vídeo farei a explanação do entendimento que eu tive do livro e em breve falarei das mudanças que ele gerou na minha vida e espero que isso aconteça na vida de todos vocês. O autor, ele sempre começa citando alguns versículos da Bíblia. Então, capítulo 4, a lei da não resistência. Não resistais ao mal. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Isso está em São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso está em João, capítulo 4, versículo 4. A lei da não resistência é um princípio espiritual por meio do qual podeis harmonizar-vos com todos os obstáculos e oposições, mudando-os em elementos de progresso e aperfeiçoamento. Na Terra, nada pode resistir a uma pessoa absolutamente não resistente. Dizem os chineses que a água é o elemento mais poderoso porque é perfeitamente não resistente. Não opondo resistência, pode arrebentar uma rocha e arrasta tudo o que estiver na sua frente. Jesus Cristo disse: não resistais ao mal, pois saiba que na realidade não existe mal e, portanto, nada há que se deva resistir. O mal provém da má imaginação humana ou da crença em dois poderes, o do bem e o do mal. Conforme a lenda primitiva, Adão e Eva comeram o fruto de Maia, a árvore da ilusão, e viram dois poderes em lugar de um só, que é Deus. Portanto, o mal é uma falsa lei que o homem estabeleceu para si mesmo, por meio do psicoma ou sono da alma. Sono da alma é um estado da alma humana, hipnotizada pela crença racional no pecado, moléstia e morte. E essa crença é apenas um pensamento carnal ou moral e ilusório. Como expliquei no capítulo anterior, vossa alma é vossa mente subconsciente, a qual recebe e expressa tudo o que sentirdes profundamente em vosso íntimo. Vosso corpo e vossos negócios são expressões exatas do que idealizardes em vossa imaginação ou vossa alma. Se tiverdes doentes, é porque mentalizastes moléstias. Se sois pobres, é porque pensaste na pobreza. Se sois ricos, é porque esperastes a riqueza. Se me perguntardes por que as criancinhas atraem moléstias, embora sejam muito pequenas, para saberem o que isso significava, vos responderei que elas são sensíveis e receptivas aos pensamentos dos que as rodeiam e muitas vezes expressam os temores dos pais. Um metafísico apresentou certa vez aos seus amigos uma receita para ganhar todas as partidas no jogo da vida. A fórmula
é o acúmulo da não resistência. Dizia ele: em certos períodos da minha existência, fui ministro e batizei muitas crianças, dando-lhes nomes mais variados. Hoje, porém, somente batizo os acontecimentos, dando a todos eles o mesmo nome. Se tem um insucesso, batizo-o com o nome de triunfo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse processo é uma aplicação da grande lei hermética da transmutação, efetuada por meio da não resistência, na qual, empregando a palavra expressa, o indivíduo transforma o insucesso em êxito. Uma senhora que conhecia a lei espiritual da opulência achou-se necessitada de dinheiro e se viu comercialmente em contato contínuo com um homem que a fazia sentir-se muito pobre. Ele falava sempre em dificuldades e limitações, e seus pensamentos de pobreza e prejuízo iam penetrando no subconsciente dela, o que a irritava e a levava a acusá-lo do seu insucesso. Ela sabia que, para se manifestar seu suprimento, devia primeiramente sentir que o tinha recebido, pois é preciso que um sentimento de opulência preceda a manifestação. Certo dia, veio-lhe a ideia de que estava resistindo à situação e vendo dois poderes em vez de um só. Em vista disso, abençoou a situação com o nome de sucesso. Começou a fazer a seguinte afirmação: visto que só existe um poder, Deus, este homem está aqui para meu bem e minha prosperidade. Exatamente o que parecia não ser. Pouco tempo depois, por intermédio daquele homem, conheceu outra mulher que lhe deu, por serviços prestados, alguns milhares de dólares, e o homem mudou-se para uma cidade afastada, desaparecendo harmoniosamente de sua vida. Disse o metafísico: abençoai vosso inimigo e o privareis de sua munição. Com efeito, assim as setas serão transformadas em bênção. Essa é a lei verdadeira, tanto para os indivíduos como para as nações. Abençoai uma nação, enviai sentimentos de amor e bondade para todos os seus habitantes, e ela ficará destituída do poder de prejudicar-vos. Só poderei adquirir uma ideia justa da não resistência por meio do entendimento espiritual. Sem dúvida, ao aplicardes a lei da não resistência, muitas vezes terei um pensamento de revolta. Não quero ser um capacho humano. Entretanto, se compreenderdes a não resistência com discernimento, ninguém será capaz de vos calçar os pés. Uma senhora contou a uma estudante de mentalismo o seguinte fato que lhe sucedera. Quanta verdade há no princípio da não resistência. Eu era infeliz na casa materna. Não apreciava minha mãe, que estava habituada a criticar-me e queria dominar-me. Casei-me, pois, e saí de casa. Porém, casei-me, por assim dizer, com minha mãe, porquanto meu marido era exatamente semelhante à minha mãe, e tive que enfrentar de novo a mesma situação. Jesus disse: concordai imediatamente com o adversário. Isso quer dizer que deveis concordar em que a situação contrária seja boa, que não deveis vos perturbar por ela, pois cairá por si mesma. Uma mentalista americana narra o seguinte: uma senhora se dirigiu a mim, queixando-se que não tinha dinheiro para comprar presentes de Natal. Disse-me: o ano passado foi muito diferente. Tinha dinheiro em abundância e ofereci belos presentes. Porém, este ano só tenho alguns centésimos.
Respondi-lhe: nunca alcançareis dinheiro pelo sentimentalismo e eu viver no passado. Vivei inteiramente no presente e preparai-vos para dar presente de Natal. Abri as vossas portas, o dinheiro virá. Ela exclamou: sei o que devo fazer. Comprarei alguns cordões de ouros, selo de Natal e papel de embrulho. Disse-lhe: fazei isso e os presentes se apresentarão e se amarrarão aos seus selos de Natal. Isso também era mostrar coragem financeira e fé em Deus, pois a mente racional lhe dizia: conservai todo o níquel que tiverdes, pois não tendes a certeza de que conseguireis alguma coisa a mais. Ela comprou selos, papel e cordões e, alguns dias antes do Natal, recebeu um presente de várias centenas de dólares. A compra dos selos e os cordões impressionaram a sua mente subconsciente com a expectativa do dinheiro, abrindo o caminho para a manifestação dele, e assim pôde comprar todos os presentes com muita antecedência. Vossa vida deve estar ligada ao momento. Portanto, afirma um mestre: olhai bem para o dia de hoje. Essa é a saudação da alvorada. Deveis estar espiritualmente alertas, esperando sempre as vossas diretrizes e aproveitando toda oportunidade. É muito útil começardes vosso dia com palavras retas, imediatamente depois de levantar. Fazei uma boa afirmação, por exemplo, a seguinte: seja feita a tua vontade hoje. Hoje é um dia de realização completa. Dou graças a Deus pelo dia de hoje. Milagres seguirão milagres e as maravilhas nunca cessarão. Adquiri o hábito de proceder dessa forma e vereis as maravilhas e os milagres se apresentarem continuamente em vossas vidas. A seguinte afirmação produziu um êxito para muitas pessoas. Tenho um admirável trabalho e sigo um maravilhoso caminho. Presto um brilhante serviço e recebo magnífica recompensa. Toda afirmação que fizerdes deve ser cuidadosamente combinada para o vosso caso, ocupando plenamente o campo do objetivo que tendes em mira. Conheci um sapateiro que se encontrava na mais grave situação, pois não ganhava o suficiente para sua subsistência e pagamento de aluguel. Aconselhei-o a que mentalizasse a chegada de numerosos clientes que lhe traziam serviços e pagavam bem. Disse-lhe que agradecesse a Deus como se já tivesse recebido. Em poucos meses, sua situação melhorou e pôde pagar o aluguel, dívidas mais prementes. Tudo lhe corria bem por algum tempo. Em poucos meses, sua situação melhorou e pôde pagar algumas dívidas mais prementes. Tudo lhe corria bem por algum tempo e os negócios aumentavam sempre. Porém, havia ainda algumas dívidas a pagar e os credores, vendo a melhora, começaram a cobrar. Entretanto, em vez de satisfazê-los à medida que recebia, conquistando assim a boa vontade dos credores, o homem pedia mais prazo, porque julgava que podia precisar de dinheiro nos dias imediatos, e assim foi atraindo os maus pensamentos dos credores, de modo que as coisas foram piorando. Avisei-o então de seu erro e disse-lhe que devia ir pagando os credores à medida que fosse recebendo, sem pensar no amanhã, que estava nas mãos de Deus e podia ser melhor ainda. O medo e a incredulidade, porém, parece que não o deixavam dar esse passo para frente, sendo que ele ganha para viver honradamente, porém
sem ter conseguido a abundância que possivelmente lhe estaria destinada. Todas as vezes que vos encontrardes em condições difíceis de resolver, recorrei ao princípio de não resistência. Por exemplo, se vos parecer que alguém pretende fazer-vos uma pergunta cuja resposta vos será desagradável dar, não vos contrarieis por isso, mas afirmai que essa pergunta não vos será feita e colocai o assunto nas mãos de vosso Cristo interno, que resolverá tudo sem terdes dificuldade. Espero que todos tenham gostado da leitura de hoje, que essa história possa fazer diferença na vida de vocês. Lembrando que o livro são apenas passagem e dentro de cada capítulo o autor ele descreve várias formas de fazer essas mentalizações, essas afirmações positivas. Então, em respeito ao autor e à editora, comprem o livro, gente. Gratidão.